Bom, 1º de janeiro é o dia da confraternização universal e também o Dia Mundial da Paz. Nesse dia nós vamos falar de Madre Teresa de Calcutá, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e que este ano pode virar santa. O milagre que a Igreja Católica levou em conta para aprovar o processo de canonização de Madre Teresa teria acontecido aqui na região. É o caso de um engenheiro que estava desenganado pela medicina e de uma hora para outra simplesmente se curou. Os repórteres Rodrigo Nardelli e Carlos Abelha ouviram os médicos que participaram do processo de investigação do milagre e também o médico que atendeu o paciente na época e que continua a tratá-lo até hoje. O médico João Luiz Cabral Júnior conheceu o engenheiro em 2008, quando o paciente estava com 8 abscessos no cérebro. São coleções purulentas, pus. Normalmente, a estatística aparece com 1 a 2 abscessos, né, que é uma infecção que chega ao cérebro, no parênquima cerebral. O caso, que já era delicadíssimo, se agravou por causa de uma hidrocefalia. É o acúmulo do líquido, do líquor, né, do cérebro, ou seja, ele produz mais do que absorve. Então vai acumulando, isso torna a hidrocefalia aguda e é o coma. Nas primeiras horas eu entrei com a terapia medicamentosa, ele estabilizou, ao qual eu retornei ele para a UTI. Pedi um catéter para fazer a cirurgia. Mas o médico achou melhor adiar a cirurgia. Eu optei em aguardar, porque clinicamente ele apresentou uma estabilização e melhora. A história continuou na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em São Vicente. Foi aqui que a mulher do engenheiro veio pedir ajuda ao padre Elmiran. Ele conversou com ela e deu um santinho com um pedaço do tecido do hábito que era de Madre Teresa de Calcutá. Aqui mesmo, exatamente nesse banco, sentei aqui com ela, né? Sentei aqui e fui ali só escutando ela chorando, ela foi relatando, né? No meu íntimo eu dizia, meu Deus, o que eu vou dizer mais para essa pessoa? Então eu disse para ela, minha querida, vamos continuar rezando, pedindo a graça de Deus. E naquela tarde eu recebi as relíquias, né, e a biografia da Madre Teresa. Só vamos continuar pedindo a graça de Deus e também pela intercessão da Madre Teresa de Calcutá, né, pela recuperação dele. Percebi que eles colocaram um santinho da Madre Teresa de Calcutá no leito do paciente, dentro da UTI. Ele, da noite para o dia, equilibrou essa absorção, a hidrocefalia compensou e não houve necessidade da cirurgia. Muitas gracias. Obrigado. O caso chegou até o Papa Francisco quando ele esteve ano passado no Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. Em todos os lugares por onde o Papa vai, uma equipe de médicos fica incumbida de cuidar da saúde do Santo Padre, como qualquer outro chefe de Estado. E é claro, no Rio de Janeiro havia médicos nas mais diversas especialidades, médicos católicos, para cuidar do Papa. E um desses médicos, o nome é conhecido, o Dr. Nasser, ele trabalha na Canção Nova, é católico atuante, ele havia cuidado do miracular. Quando o Papa chegou, esse médico foi escalado para cuidar do Papa. E o Papa se permite conversar. E o médico falou, santidade, eu tenho aqui um fato que para mim é milagre. No final de junho deste ano, uma equipe do Vaticano esteve em Santos para apurar o caso. Eles ouviram 14 testemunhas e chamaram 2 médicos da cidade para serem peritos. A gente verifica uma tomografia que tem hidrocefalia, 1 ou 2 dias depois, uma tomografia que não tem mais hidrocefalia, com a presença do abscesso no mesmo lugar, ocasionando obstrução. Foi nessa hora que eu te digo que eu ajoelhei lá dentro da casa do bispo, agradeci imensamente a Deus por estar ali. E se fé não se pega, não é concreto, naquela hora eu não tinha dúvida que a fé estava concretizada naquela tomografia. Já o neurocirurgião Marcos Vinícius Serra analisou todos os exames do paciente de 2008 até os dias de hoje. Nos chamou a atenção a questão dele estar em coma num dia, a família ter rezado para a Madre Teresa de Calcutá e no dia seguinte esse paciente está acordado como se nada tivesse acontecido.
E mais do que isso, a materialização do milagre. Você ter documentação de imagem numa tomografia, em que você vê um abscesso cerebelar do mesmo tamanho. A gente tomou o cuidado de medir, inclusive, a lesão nas duas tomografias, e na tomografia antes da reza da família, com hidrocefalia e depois sem hidrocefalia. Esse realmente foi um momento marcante em que a gente enxergou que algo diferente estava acontecendo ali. Os 3 médicos analisaram o caso cientificamente e chegaram à mesma conclusão. Como médico, a gente não tem explicação. A única explicação que a gente encontra é sobrenatural. É você ter que sair do lado humano e ir para o campo espiritual para poder explicar isso. A pessoa com um abscesso, ou seja, uma bola de pus no cérebro, qual é a chance dela curar e voltar ao normal? Um abscesso, 30% a 40% de sucesso na cura. 2 abscessos. 90% de dificuldade, 10% de vida em média. 3 abscessos ou mais. Incompatível com a vida, diante da nossa experiência e da literatura mundial. E o que aconteceu com esse homem? Se curou. Repetiu exames de rotina, não tem mais abscesso, não tem sequela, é um cérebro normal. A medicina explica o que aconteceu com ele? Não. Os médicos que participaram do processo de canonização contam que o interrogatório foi pesado. A igreja queria ter certeza de que a medicina não tem nenhuma explicação para a cura do paciente. Eu nunca fiz uma prova na faculdade oral em que eu tivesse sido tão apertado quanto eu fui pela equipe do Vaticano. Até porque o Monsenhor Sarno, que é o responsável do Vaticano nisso, o irmão dele é um dos responsáveis por um serviço em Nova York de neurocirurgia. Então, ele a todo momento ele entrava em contato com o irmão e ele me fazia perguntas que nem na prova de título de especialista eu tive que responder. O médico, que até hoje cuida do engenheiro, não acredita em milagre, mas também não sabe como o homem está vivo até hoje. Já os médicos que foram peritos se emocionam quando falam do caso e não estão exercendo a profissão. Com muito orgulho, com muita paz no coração e como católico, como milagre. Como milagre. E como cientista, eu não tenho explicação científica. O que aconteceu, digamos que foi uma coisa impossível. Impossível, inexplicável do ponto de vista técnico e científico. Um milagre. É um milagre. Graças a Deus e a Madre Teresa. Para a igreja, não há mais dúvidas. O milagre era evidente, não havia provas em contrário, não tinha como dizer, aqui a mão de Deus não aconteceu. Eu sou uma pessoa diferente desde o começo do ano. Poder participar disso, sendo pequeno, e estar tendo a oportunidade de fazer parte de algo tão importante para a história da humanidade, talvez já tenha valido a minha existência. Uma graça divina, provavelmente a maior que a gente viveu na nossa vida. Eu acho que eu ainda não sei medir a grandeza dessa situação. Madre Teresa era conhecida como a Santa das Sarjetas. Dedicou a vida para os pobres. Ela morreu há 19 anos, com 97 anos de idade. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2003. A beatificação, que necessita de um milagre, é o último passo antes da canonização. O homem que teria sido curado após a intercessão de Madre Teresa tem 42 anos, vive no Rio de Janeiro, tem 2 filhos e nunca mais apresentou sinais da doença.